Terapia cristã. Isso é possível? Bom, o vídeo hoje é um tema um pouco diferente do que eu tenho trazido aqui, mas, gente, esse é meu mundo. Eu sou pastor, mas eu também sou psicanalista, trabalho com atendimento de pessoas em estado de sofrimento psíquico, emocional, relacional, familiar. Então, assim, aqui você vai ver desde a interpretação bíblica, a exegese, a casamento, família, a saúde mental, você vai ver de tudo aqui. Eu queria pensar com você sobre esse assunto. Em primeiro lugar, existe um debate em relação a isso. De um lado, nós temos a própria psicologia condenando veementemente isso. Enganchou aqui, viu? Ato falho. Condenando isso completamente. A psicologia ela não aceita nenhuma forma de possibilidade de uma psicologia cristã. Então, assim, em primeiro lugar, não existe uma abordagem dentro da psicologia dita psicologia cristã. Você não vai fazer um curso de psicologia e no final você vai escolhendo ali suas abordagens e vai ter lá psicologia cristã. Não é assim. Não existe, inclusive no campo da psicanálise, que psicanálise é outra coisa, viu? Psicologia é uma coisa, psicanálise é outra coisa. Dentro da psicanálise também, você não vai ter uma espécie de psicologia cristã. Você tem lá uma psicanálise freudiana, uma psicanálise mais lacaniana, uma psicanálise mais winnicottiana, mas não tem uma psicanálise cristã. Não existe isso também. Tá. Esse é um ponto. Segundo ponto, no meio cristão nós temos um debate entre teólogos, entre conselheiros. Nós temos os conselheiros noutéticos que entendem que psicologia, psicanálise e a cambada toda não serve para absolutamente nada. Não tem valor porque nem ciência é. Nem ciência é. Nem são ciências, nem tem valor espiritual nenhum. Então se não tem valor espiritual, não é ciência, não é nada. Esse é o ponto. Ok? Mas existe uma galera estudiosa do assunto que entende que existem duas possibilidades. Ou de integração, são os integracionistas, esses terapeutas, eles tendem a integrar os saberes da teologia com a psicologia, psicanálise e afins. Nós temos, por exemplo, um grupo que assim eu acho que é um grupo bem responsável, muito bom, que faz um excelente trabalho, que é a Rede Volare, né, de terapia cristã. Talvez assim no Brasil sejam os pioneiros assim disso, eu não sei se são, no meu limitado saber, são pioneiros nessa coisa da integração das abordagens terapêuticas com a Bíblia e com a teologia mesmo enquanto ciência, inclusive, né? Bom, é uma possibilidade. Tem existido um movimento novo, que esse já é no catolicismo romano. No meio católico existe um movimento de retorno a São Tomás de Aquino e partindo dos estudos antropológicos de Tomás de Aquino, eles desenvolvem uma espécie de psicologia tomista, que tem muitos dos princípios do cristianismo nisso, como, por exemplo, o desenvolvimento das virtudes e por aí vai. É uma psicologia altamente moral, inclusive. Ok? E nós temos já no meio protestante um outro caminho, que é o caminho mais ligado à cosmovisão cristã. Fazer uma psicologia, uma psicoterapia, com cosmovisão cristã, ou seja, lançando sobre o homem e o mundo um olhar cristão. Pessoal, são todos caminhos possíveis, todos esses são possíveis caminhos. Eu vou falar aqui do que mais eu aprecio, do que eu faço, inclusive na minha prática. Para quem não sabe, eu sou, além de pastor, eu trabalho com psicoterapia, né? Eu tenho uma formação em psicanálise e há alguns anos, inclusive, formei psicanalistas, ainda sou professor em uma instituição de psicanálise, mas hoje eu faço uma outra coisa. É por isso que eu fundei a Academia de Terapeutas,
E aí no finalzinho desse vídeo eu vou falar um pouco sobre a Academia de Terapeutas para você. Mas vamos lá. Todos esses caminhos eles são muito possíveis. Mas sinceramente, o que eu acho que funciona é esse caminho da cosmovisão cristã. Quando você redime as coisas a partir de Cristo, a partir de um olhar cristão. No decorrer da história, nós temos alguns nomes interessantes que fizeram algum desses movimentos. Por exemplo, em psicanálise nós temos um homem que ele é considerado o desconforto da psicanálise. Ninguém nem gosta de falar dele. Mas foi, curiosamente, o cara que mais nutriu amizade com Freud. O Freud não conseguiu, vamos lá, o Freud conseguiu discordar dele, mas conseguiu, discordando dele, manter uma amizade muito pura com ele. O nome desse cara é Oscar Pfister. Ele era um pastor luterano que apreciava as teorias de Freud e ele meio que veio tentando alinhar o freudianismo, a psicanálise de Freud, as técnicas de Freud com o aconselhamento cristão. Só que ele realmente rompe com essa coisa do aconselhamento cristão, ele diz que era ineficaz e ele realmente começa a praticar a psicanálise com os seus párocos, com os suas ovelhas, vamos dizer assim. Ele começa a praticar a psicanálise, mas um tipo de psicanálise evangélica, um tipo de psicanálise cristianizada, no sentido de entender que a relação transferencial acontecia quando o terapeuta, o psicanalista, se colocava nesse lugar de, digamos assim, Cristo na vida deste paciente, no sentido de amar este paciente com uma escuta, com a atenção flutuante da psicanálise, com uma psicanálise ou com uma técnica ou com uma abordagem que não impusesse culpa sobre esse sujeito, mas que o levasse a uma libertação pelas vias do amor. Freud discordava de um monte de coisa do Oscar Pfister, mas Freud reconheceu Oscar Pfister como psicanalista. Você pode atestar isso com as cartas que eles trocaram por décadas e que virou um livro, que é As Cartas de Freud e Oscar Pfister, um diálogo entre psicanálise e fé cristã. Ok, nós temos no meio evangélico um pastor, não sei se ele é pastor, não quero aqui, alguém me corrija, mas é um teólogo e é um psicólogo, que é o Gary Collins. O Gary Collins ele lançou uma obra chamada Aconselhamento Cristão, século XXI, a editora Vida Nova lançou edições desse trabalho, e ele é bem integracionista mesmo, ele acredita mesmo na união, na integração de psicologia e teologia. Nós já temos outros teóricos dentro da psicoterapia, por exemplo. Você está vendo que eu estou trazendo um de dentro da psicoterapia e outro de dentro da teologia. De dentro da psicoterapia, surge uma nova figura, um judeu médico, né, que é o Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele já faz um movimento diferente do Oscar Pfister, daquele psicanalista pastor, diferente do que Gary Collins propõe na sua obra Aconselhamento Cristão, século XXI. A ideia do Viktor Frankl é de cosmovisão judaica. Ele era um judeu e ele lança um olhar judaico para o sujeito, mas faz isso dentro de uma semântica psicológica e filosófica, ou seja, você consegue localizar do que o Viktor Frankl está falando, você consegue pegar a sua Bíblia, a Torá, o Antigo Testamento, localizar o que Viktor Frankl está dizendo, só que ele faz isso com uma linguagem dentro de uma semântica psicoterápica. Ele fala de sentido da vida, ele fala de transcendência, ele fala de uma espécie de inconsciente espiritual, ele fala dessas coisas e que são muito bem alinhadas ao Antigo Testamento, às Escrituras e, por que não dizer,
No cristianismo também, Jesus era um judeu. Então é meio que isso sou eu, talvez algum logoterapeuta vai me matar agora, mas eu olho para a logoterapia e eu vejo uma filosofia judaica aplicada à psicoterapia. Eu vejo isso. Posso estar errado, enfim, é o meu olhar para logoterapia. Eu posso, certo? Tá, nós temos no meio evangélico também alguns movimentos que estão fazendo isso e que eu diria que esse movimento, e que inclusive é um movimento muito forte nos Estados Unidos e que aqui no Brasil está começando a ganhar forma, principalmente através de uma voz que tem falado muito sobre isso, que é o Aender Borba, né? Gente, uma bênção esse cara, tá? Eu tive a chance de fazer uma live com ele uma vez. Vira e volta a gente bate um papo, a gente já debateu assim no chat, assim, no direct do Instagram, né? Eu com as minhas questões psicanalíticas ali. Mas é um cara que tem, olha, mudado muito o meu jeito de pensar a prática terapêutica. E eu vejo que o caminho que esses homens fazem é um caminho de cosmovisão. Não é uma integração, não é uma mistura, mas é uma cosmovisão. É fazer dos princípios bíblicos, dos princípios de Cristo, da hermenêutica de Cristo, o sol que ilumina todo o restante das coisas. É como se a prática terapêutica, a abordagem terapêutica, seja seja logoterapia, seja TCC, seja acting, seja psicanálise, seja o que for, são lanternas. Essas abordagens são lanternas. Mas o terapeuta cristão, o terapeuta de cosmovisão cristã, ele tem um grande farol, que é Deus. Deus. E aí vem o Eric Johnson, que ele também lança uma nova obra chamada Aconselhamento Cristão. Mas é interessante porque ele traz uma ideia de uma terapia ou de uma terapêutica teocêntrica, uma psicoterapia que tem Deus no centro e que bebe de fontes patrísticas, históricas e de fontes bíblicas no fazer a terapia. E eu me agrado muito dessa visão. E é aí onde eu quero fechar esse vídeo falando sobre o que eu faço. O que eu faço? Na minha prática terapêutica. Inclusive, para muitos, isso nem psicanálise é. Eu continuo me chamando de psicanalista porque me formei, foi em psicanálise, eu estudei psicanálise, eu fiz um percurso de psicanálise, aquela coisa do tripé, análise, estudo, supervisão, fiz tudo isso. Bom, o meu olhar, quando eu olho para um paciente, eu não estou buscando impor sobre ele um monte de técnicazinhas que vai transformar a vida dele. Eu realmente quero, eu faço um trabalho investigativo, isso é muito da psicanálise. É um trabalho investigativo, analítico, interpretativo, não tão diretivo, mas o que muda aí é a minha hermenêutica, a minha interpretação. O ponto de partida, que não é freudiano. Não é freudiano. O que eu faço? Eu faço 3 coisas no meu trabalho terapêutico. Em primeiro lugar, eu busco olhar para o meu paciente como as escrituras dizem que ele é. Em que sentido? Não no sentido exatamente do Jay Adams, que o ser humano ele é caído e ele está destruído pelo pecado e nenhuma terapia pode ajudar ele, né? Sim, ele é caído, ele é corrompido pelo pecado, ele está debaixo de condenação, mas ele também é imagem e semelhança de Deus. Então eu entendo que um bom terapeuta cristão, e é o que eu faço, ele olha para o seu paciente como uma imagem e semelhança de Deus.
que está ferida pelo pecado, corrompida pelo pecado, derrubada pelo pecado, levou uma queda por causa do pecado. E o terapeuta será minimamente alguém que vai ajudar essa pessoa a lidar com os efeitos do seu pecado. E aqui é importante delimitar: terapeutas cristãos não são pastores catequizando ou discipulando pessoas em seu consultório. O terapeuta cristão é uma ponte, talvez, entre esse paciente e o discipulado. Ele é um caminho. O que é feito, as sementes que são plantadas no processo terapêutico podem fazer com que o paciente livremente vá em busca de respostas aonde? No Evangelho. Eu já tive vários casos de pacientes que fizeram terapia comigo e no final acabaram se convertendo, não porque eu abri a Bíblia e evangelizei eles, mas porque eu lancei um olhar cristão para eles e eu fiz perguntas cruciais que levaram essas pessoas a buscarem respostas para além da clínica e encontraram Jesus. Então, em primeiro lugar, todo paciente para mim é imagem e semelhança de Deus. E eu estou ali para ajudar ou para aliviar os efeitos do pecado na vida desta pessoa. Em segundo lugar, eu busco olhar para esse paciente com um olhar integral. Em que sentido? Quando a gente pega uma abordagem e nós queremos a qualquer custo encaixar esse paciente, a dor dele, o sofrimento dele, na minha linha, na minha abordagem, eu estou reduzindo esse paciente ao que a minha abordagem diz sobre ele. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque o paciente, ele não é só inconsciente, ele não são só impulsos, ele não é só libido. Esse paciente, ele também é sentido, ele é existencial, ele é alguém que está buscando propósito, ele é alguém que quer transcender também. E ele não é só isso, ele é hormônio. Esse paciente, ele é hormônio, ele tem um cérebro, ele tem neurônios, ele tem conexões neurais, ele tem processos neuropsicofisiológicos. Ele é isso tudo. E se eu não levar em consideração tudo isso, eu não vou conseguir ajudar esse paciente. Em último lugar, eu caminho na ética de Jesus. O movimento que eu faço com esse paciente é um movimento cristão, por quê? Porque os valores, princípios e ética que permeiam e conduzem a minha clínica é cristão. É cristão. De tal maneira que, inclusive, as virtudes são trabalhadas no meu processo terapêutico. De tal maneira que, no processo terapêutico, a espiritualidade é um assunto em voga e ela pode aparecer tranquilamente. Tranquilamente, isso vai ser discutido no ambiente terapêutico. Portanto, terapia cristã não é necessariamente você sair metralhando o seu paciente com versículos ou fazer orações dentro do consultório ou pregar para ele. Isso, na verdade, seria uma grande falta de ética deste profissional. A terapia cristã tem mais a ver com o olhar, tem mais a ver com a minha hermenêutica, tem mais a ver com a maneira como eu vou conduzir esse trabalho com este paciente. Tem mais a ver com a minha ética, quem eu sou no trabalho com este paciente, independente da minha técnica, independente até mesmo assim da minha linha, vamos dizer assim, teórica ou algo do tipo. Qual é a minha ética? O que conduz minha ética? Você quer entender mais sobre isso? Eu te convido a fazer parte do curso de formação terapêutica que eu lancei uma primeira turma, estou abrindo vagas agora, que é a Academia de Terapeutas. Nessa Academia de Terapeutas, durante 2 anos, você vai estar estudando princípios filosóficos, teológicos e psicológicos que são fundamentais para um bom trabalho terapêutico. E é uma academia que tem um olhar judaico-cristão, mas respeitando ali a ética do trabalho terapêutico.
E a gente busca formar terapeutas que com a ética de Jesus vão ajudar outras pessoas a lidarem com os seus sofrimentos. E se você tem interesse, eu vou deixar aqui embaixo o link do contato da nossa equipe. Você vai clicar nesse link e vai pedir mais informações sobre este curso, tá bom? Deus te abençoe e faça terapia.